Olá, boa tarde a todos! Que bom estar aqui de novo, de volta no Instagram, com as nossas lives. Fazia um tempinho que a gente não aparecia aqui nas lives, né? Mas vou falar para vocês que a tendência agora é a gente voltar e temos aí já programadas várias outras lives com vários assuntos, né? Hoje vamos começar com mercado de trabalho na Itália, ou melhor, mercado qualificado de emprego na Itália, tá? Mas temos aí outras que a gente também deve divulgar nas próximas semanas, que é a respeito de saúde, educação e moradia. Afinal, quem já tem a documentação ou quem ainda vai reconhecer, né, fazer o processo de cidadania italiana, precisa saber de tudo isso depois quando vem para a Itália, chega à Itália e precisa saber como tudo funciona, né? Então hoje a live será muito especial. Então todos sejam bem-vindos, vão entrando. Quem tiver dúvidas pode deixar aqui na nossa caixinha. Temos outras tantas que chegaram durante a semana que a gente teve que selecionar bastante, tá? Porque eram muitas e infelizmente nós temos aí 1 hora de live, ok? Então vamos entrando. E o assunto de hoje é uma pessoa muito especial, afinal ela é mestre em psicologia e especialista em mercado de trabalho italiano. Então, quer dizer, ela sabe de tudo, entende, conhece e há muito tempo trabalha com isso. Então, vamos direto chamar a nossa convidada, que é, bora lá, deixa eu adicionar aqui. Vamos convidar. Aqui vamos adicionar a Marcela, junto com a gente desse assunto do dia de hoje, é quinta-feira, né? Boa tarde ainda para o pessoal no Brasil, boa tarde a todo mundo, né? Desse mundo, Itália e tudo mais, União Europeia inteira. Que bom, pessoal, vamos chegando. Participar aqui. Aceita. Vamos ver, Marcela, expectativa de todo mundo, da sua entrada, para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto. Ele demora um pouquinho? Então, ok. Pode ser mesmo, né? A tecnologia, mas às vezes também, né? O sinal e tudo mais pode atrasar um pouquinho a entrada da Marcela. Mas vamos esperar. Gente, então, mercado de trabalho, vocês têm dúvidas? Qual que é aquela primeira dúvida, a primeira pergunta que surge na cabeça? O que eu vou fazer na Itália quando eu chegar lá? Ou o que eu consigo, né, fazer, trabalhar chegando na Itália? Na minha profissão? Não. Vou me reinventar? O quê? Quais são as opções, né, para tudo isso? Que legal, Patrícia! Esse conteúdo é muito bom mesmo. Vamos ver. Aê, Marcela. Tô ansiosa aqui, meu Deus. Vai, internet, deixa a Marcela entrar. Sim, eu já aceitei aqui, viu? Vamos ver. De novo. Ok, vamos lá, vamos entrando. Olha lá, o Leandro já tem perguntas também. O diferencial do brasileiro para esse mercado? Essa é uma boa pergunta, hein? Que máximo. Tá, eu vou de novo. Quer ver? Vou anular e vou convidar você. Vamos ver. Você está recebendo ou não o convite? Ou então, nem que a gente tenha que sair e entrar de novo. Mas a gente não pode perder. Agora foi. Mas para mim você não está aparecendo, Marcela. Meu Deus. Eu tô vendo você. E eu estou só te ouvindo. Calma, Meu mas eu vou Deus. aparecer. Porque a expectativa é grande. Vamos ver, gente. Marcela, tá aí? A Elaine falou que sim, que para ela sim. Tá aparecendo normal? Para mim, eu não estou vendo. É? Mas vocês estão vendo eu e a Marcela? Ou não? Aceitei agora. Já veio o seu convite. Vamos ver. Foi. Tá me vendo? Agora estou e todo mundo deve estar vendo. Não vou me mexer, porque hoje eu nunca vi tanto drama pra fazer, né? Nunca vi, mas a gente tá aqui. Né, gente? Que coisa, né, gente? A live vai ser boa, porque, olha, né? Enfim. Exatamente.
Ai, Marcela, que bom, seja bem-vinda! Oh, meu Deus, quanta expectativa para esse dia, esse assunto, que eu acho que, assim, borbulha. Você, especialista no assunto, óbvio, né, que trabalha com isso e deve receber muitas perguntas. E a gente que trabalha com cidadania, uma das primeiras perguntas é, mas espera aí, e se eu desembarcar aí? Ou e se eu pensar em ir? E se? E se? Então nós vamos responder isso, né, Marcela, hoje. Sim. Ai, que bom, que bom. Tá entrando também o pessoal que me segue, sejam todos Sim. bem-vindos, né? Eu acho que a gente pode um pouco se apresentar. Eu me apresento, você se apresenta também. Tá O bom. pessoal tá falando que o áudio não tá bom? Você tá conseguindo Ah, ouvir? é? A Marcela está com o áudio baixo? Bom, eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Será? Tá, porque eu prefiro com fone de ouvido. Daí, se mais gente É. tiver, daí eu tiro. Eu já fui com esse, porque a última já me deu um problema também no áudio. Eu falei, não, vamos com esse daqui, que o outro, enfim. Se apresenta, Marcela. Então tá, sejam todos bem-vindos. Como eu falei, eu me chamo Marcela Oliveira, sou especialista no mercado de trabalho italiano, sou mestre em psicologia, me formei aqui na Itália. E ao longo do tempo eu fui me especializando. Então vamos tirar aqui. Senão eu falo mais coisa. Eu acho que agora foi. Uau, agora tá ótimo. Então tá bom, agora não tem mais desculpa, eu não tô ouvindo a Marcela. Agora tá todo mundo ouvindo. Então, eu me formei aqui na Itália, fiz mestrado em Psicologia das Organizações do Marketing e me especializei no mercado de trabalho italiano e tudo isso começou quando me disseram que eu podia ser psicóloga aqui na Itália. Então, eu comecei a pensar, ok, o que é que um brasileiro precisa fazer para ter um espaço aqui na Itália? O que é que ele precisa fazer para conquistar o espaço dele e poder trabalhar na área? E foi isso que eu comecei a estudar. E esse foi a tese do meu mestrado. Então, meu mestrado eu estudei o processo de inserção dos brasileiros no mercado de trabalho italiano e desde 2015 eu trabalho preparando brasileiros, italianos e outros estrangeiros para trabalhar aqui na Itália. Trabalhar na área de, que isso é importante dizer, a área de estudo e graduação. Que sensacional, gente, que currículo, uau, que demais, muito bom. E quem ainda não me conhece, né, o público da Marcela que está também nos acompanhando, eu sou Amanda Gromboni, assessora em reconhecimento de cidadania italiana, especialista, desde 2018 também trabalhando com descendentes de italianos a conquistarem o tão sonhado reconhecimento, né, porque afinal nós todos somos descendentes desde quando a gente nasceu, mas aí a gente precisa fazer esse reconhecimento. Então, nós duas hoje queremos falar exatamente para quem já é reconhecido, né, Marcela, e quer vir para a Itália, mas também vamos falar daquele italiano que é casado e tem o cônjuge com permesso, que chega, né, de várias formas. Enfim, Marcela, bora começar. O pessoal está entrando, com certeza deve ter perguntas. A gente quer saber, acho que a primeira coisa é como está hoje, atualmente, o cenário do mercado de trabalho na Itália. Então, vamos lá. Como é que está o mercado de trabalho italiano hoje? Eu tenho uma notícia muito positiva. O mercado de trabalho italiano deu uma aquecida muito interessante depois da pandemia. E que isso eu queria... Deixa eu ver, acho que eu vou tentar resumir para vocês entenderem um pouco da história. Então, o que acontece? Primeira coisa, o mercado de trabalho italiano ele é tradicional. Então, para mudar uma coisa aqui, tem que acontecer tipo uma pandemia, né? Para mudar aqui, porque eles são... E olha lá, né? E olha lá, porque não é como o Brasil. Então, o Brasil é um país muito aberto às tendências mundiais. Então, a gente sempre está querendo inovar, a gente sempre está querendo modificar. Os italianos, não. Os italianos é made in Italy e eles querem a segurança. Então, esse já é um outro aspecto do mercado de trabalho italiano. O italiano, ele quer se sentir seguro. Ele quer um trabalho que é o famoso contrato indeterminato, que é como se fosse uma pessoa que prestou um concurso público. Então, baseado nisso, o que acontece? Historicamente, as pessoas aqui na Itália começaram a trabalhar e ficavam naquele trabalho pela vida inteira. E o que acontece? Com a pandemia, abalou um pouco tudo. Então, todo mundo começou a pensar, ok, é importante trabalhar, mas é importante que eu seja feliz no trabalho. Principalmente as gerações mais jovens, mas também as gerações mais maduras. E o que aconteceu? Um boom de pedido... Ai, como é que a gente fala? Licenciamento. Demissão. Então, aconteceu um boom de demissão depois que
logo depois da pandemia. Uma coisa importante, pessoal. Vocês que estão enviando perguntas, coloquem as Sim, perguntas de vocês aqui, isso. aonde tem o pontinho de interrogação, porque eles vão subindo e a gente não vai conseguir responder É, elas. Então, bota as perguntas aqui, daí no final da live, no caso, ela dá uma caça aí as perguntas e a gente vai responder. Mas vamos show. lá. Então, isso para falar para vocês que, historicamente, o mercado de trabalho italiano ele é muito tradicional. Depois da pandemia, as pessoas começaram a pedir demissão e começaram a exigir mais do mercado de trabalho italiano. Então, eu quero ser feliz, eu quero ter a possibilidade de trabalhar em casa, eu quero trabalhar com aquilo que eu gosto. E eu fiquei muito feliz com isso. Muito Olha, feliz. Por quê? Os italianos agora estão exigindo mais das empresas. As empresas agora estão tendo dificuldade de encontrar essas pessoas e estão tendo que oferecer mais. Lembrando, gente, que a minha especialização e o meu público é trabalho qualificado. O que eu chamo de trabalho qualificado? Eu estou falando de profissionais que fizeram um percurso de estudo para poder se especializar e trabalhar na área. Ok? Então, é uma pessoa que teve que fazer um curso técnico, que teve que fazer uma graduação. Ok? Então, eu estou falando desse público e desse mercado. Marcela, tem trabalho para pintor, pedreiro? Tem. Porque se eu não fosse psicóloga, eu ia ser sim, pintora. Eu ia pintar e nas casas que ganho dinheiro muito interessante por dia. E isso é verdade. com aquelas tintas, tudo. Então, tem oportunidade para todo mundo. Mas a minha especialização e a minha preparação é para esses tipos de profissionais. Né? Então, você que está querendo vir aqui para a Itália, tem uma graduação no Brasil, ainda não tem experiência no Brasil, quer começar a tua vida profissional aqui, ou então para você que já tem uma vida profissional no Brasil e quer continuar o teu percurso de trabalho aqui. Então, esse é para você. Então, resumidamente, inclusive, quem não me segue ainda, começa a me seguir, segue também a Amanda. Isso. No meu perfil, vocês vão encontrar dados, tá? Dados, números, inclusive o último post que eu postei fala um pouco sobre as áreas e os cargos que eles estão procurando Ó, e não estão achando. Esse é um momento de realmente muita oportunidade, né? Essa semana, inclusive ontem, o meu aluno assinou o contrato indeterminado. Ele chegou no Brasil, acho que uma semana atrás. Então, ele fez todo o processo de seleção no Brasil, eles confirmaram, né, que queriam contratar ele, ele veio, pegou o avião e assinou o contrato. nossa, Então, assim, para vocês terem uma sensacional. ideia, a questão assim, tá precisando, mas a gente precisa entender a mentalidade do selecionador e a gente precisa se preparar. E já que a gente está nesse tema, eu já vou avisando que daqui a mais ou menos uns 15 dias eu vou ter 3 aulas onde eu vou falar especificadamente sobre isso. Eu vou falar um pouco sobre como funciona o mercado de trabalho italiano e como você pode garantir essa vaga, que é a jornada ao trabalho na Itália. Depois você vai lá na minha bio, se inscreve ou então dá um oi lá no meu direct que a gente envia. Que ótimo. E Marcela, me diga, uma das primeiras perguntas, acho que na hora que a gente estava tentando se conectar, era qual que é o diferencial do brasileiro? A gente tem mesmo aquele diferencial? Tem. Então, isso também vai da nossa cultura e história. Lembra que a gente é aquilo que a gente é por tudo aquilo que a gente viveu. E Sim. Itália também, Brasil também. Então, qual é o cenário do Brasil? O cenário do Brasil é um cenário muito instável. Tem um cliente meu, ele é fantástico. Inclusive, eu vi aqui, a esposa dele também foi meu cliente. Foi a minha cliente, que ele usou uma metáfora fantástica. Que metáfora é essa? Ele falou que o mercado de trabalho brasileiro é como se a gente estivesse numa escada rolante, a escada rolante está descendo e a gente está subindo. Então, isso significa dizer que no Brasil você tem que continuar estudando. Pega o currículo de um brasileiro e fala, não é possível, é pós-graduação, é mestrado, às vezes vocês têm 2 graduações, que eu fui perguntando, mas para que isso? Mas então, porque no Brasil, a gente sempre, desde quando eu nasci no Brasil, a gente escuta em crise, né? A dificuldade de encontrar trabalho, encontrar um bom trabalho, crescer. Então, o que acontece? A gente está nesse cenário. Então, o brasileiro, ele entrega mais eu na vida. Você na vida. O brasileiro entrega mais do que... Tô no YouTube também.
O brasileiro, ele entrega mais do que aquilo que é pedido. Hum, Um cliente, hoje de manhã eu estava com ele, eu estou fazendo toda a preparação dele, ele é um coordenador de assistência, né? Então, ele é um gerente no hospital, na área de enfermagem. Eu sei todos os termos em italiano. Enfim, eu estou preparando ele, eu falei assim, você é meu cliente, você está me surpreendendo. Porque o brasileiro é isso, ele contrata o serviço, ele ainda quer mostrar serviço para a pessoa que contratou. Porque o brasileiro, ele quer surpreender, né? Ele sempre quer fazer aquela coisa a mais. Isso significa dizer que essa é a nossa vantagem, é uma das vantagens, né? Então, o brasileiro, ele quer fazer acontecer, Gente, o problema tá aí para ser resolvido, a gente não se assusta. Então, não. vamos, para deixar claro, Marcelo, você está querendo dizer que os profissionais italianos não são competentes? São. Mas aqui na Itália, o que acontece? É cada um no seu quadrado. Isso, Então, se eu isso que eu ia falar. pago... Eles até estranham, né, Eles Marcela, até quando você... estranham, Como exato. assim? Então, os italianos, se eu só pago para fazer A, B, C e D, eu vou fazer isso. É isso aí. Mas eu saio de 6 horas, como dizem a minha cliente, quando eu saio de 6 horas, 6 horas assim, ó, a caneta cai da mão e eu não tô, não escuto, não falo. Então, isso, por um lado, é claro que é positivo, porque precisa ter ordem, né? Eu preciso ter uma rotina, né? No Brasil é normal fazer hora extra. Inclusive, a assistente, eu fico, para com isso. Por que você tá me respondendo esta hora? Entendeu? Porque o brasileiro, ele é assim, ele quer mostrar serviço, quer fazer, não. Então, esse é o diferencial do brasileiro. Porque se ele não sabe, ele aprende, ele tem aquela força, como muitos italianos falam, né? Avete la fame, né? Vocês têm que ter a vontade de fazer as coisas, e sem dúvida esse é o diferencial. É claro que, por isso que a gente precisa entender a cultura do trabalho aqui na Itália para também não assustar. Então, a gente tem que usar isso de uma forma positiva. Mas o brasileiro, ele tem essa garra, ele consegue resolver problemas, né? O italiano, ele já pensa step by step. O brasileiro, geralmente, ele já pensa um pouco mais fora da caixa. Ele é profissionalmente mais preparado no sentido que, no Brasil, quem trabalhou no Brasil, ele geralmente a função que no Brasil, vamos dizer assim, no Brasil eu trabalho com gestão digital manager, ok? Aqui na Itália, o digital manager, ele é separado em 7 funções. Então, aqui a gente tem uma super especialização. Então, no Brasil, a gente já tem um olhar mais sistêmico. A gente já fez um monte de coisa, né? Então, isso, sem dúvida, é uma vantagem. E também uma outra. O brasileiro começa a trabalhar cedo. Os italianos, eles não trabalham e estudam. Eles estudam e depois trabalham. Então, geralmente, eles vão começar a fazer os primeiros estágios, assim, ó, depois dos 26 anos. Né? Então, vai muito começar diferente. o trabalho de verdade lá depois de uns 2, 3 anos. Então, 29 e 30. Então, 30 anos eu estou na casa do papai e da mamãe, e 30 anos já está com filho, casado, de repente já se separou, já está vivendo a nova vida, já está... Então, vocês entendem que no Brasil tudo acontece muito rápido, né? Então, eu estou falando uma que eu estudei aqui, né? Eu fiz o meu mestrado aqui. Eu fiz aqui na Itália e trabalho com italianos, trabalhei com italianos no setor de recursos humanos, então eu fiz treinamento para eles. Então, aqui é toda uma dinâmica diferente. Então, não é nem positivo, nem negativo. Mas, sem dúvida, se a gente colocar um brasileiro e um italiano na mesma idade... Gente, olha isso. 30 anos, já tinha 16 anos do INSS. Que é uma coisa que o italiano diz assim, eu tenho 3 anos de estágio, ele vai dizer 3. É isso que eu tô dizendo. Então, se a gente pega o italiano e o brasileiro com 30 anos, possivelmente o brasileiro, ele vai falar mais línguas, né? Ele vai ter vai ter feito mais cursos, vai ter mais experiência. Então, a gente tem que usar isso ao nosso favor. Lembrando sempre que eu tô falando de aspectos culturais, tá? Então, como o italiano começa a vida do trabalho um pouco mais tarde, o brasileiro não, ele
está mais preparado se a gente compara da mesma idade. Sem dúvida. E até pegando esse gancho, Marcela, a questão até do próprio currículo, né? A gente brasileiro, quando chega, fala, não, vou colocar minha pós-graduação, não sei o quê. Não, depende até a área que você vai, né, aplicar. Não pode, porque você assusta, né? Você acaba assustando. Não, gente, desculpa, é que eu estava tentando colocar um filtro. Deixa assim mesmo, porque chegou uns foguinhos aqui, deixa pra lá. Luciano, vai ficar gravado sim, tá todo mundo Sim. falando, não sai da live não. Não a gente vai, sai não. Né? Bota aí o fone de ouvido e vai acompanhando. Então, Amanda, o que acontece? Não é bem assim. A gente sempre tem que fazer eu tô tentando melhorar a iluminação, mas é aquilo que dá. O que acontece? A coisa importante pra gente é entender o cargo. Então, Sim. o que eu quero trabalhar na Itália? O que eu aconselho para todo mundo? Eu aconselho, vamos lá. Se eu tenho um percurso de estudo e trabalho, eu aconselho que você permaneça na sua área. Tá bom, Luciana, depois você assiste. Meu aconselho é que você permaneça na sua área, porque é mais fácil, ok? Você continuar na área que fazer uma transição de carreira. Ok? Mas vamos lá. Eu posso fazer uma transição de carreira? Pode. Você pode fazer uma transição de carreira, não é um problema, eu preparo. Mas a transição de carreira, ela precisa ser preparada. Você precisa... Sim. Gente, eu só tô tentando melhorar aqui a luz. Então tá, acho que agora vocês conseguem ver o meu rosto, porque antes parecia que eu tinha a luz de Deus aqui no meu rosto. Mas vamos lá, agora vocês conseguem me ver. Então vamos lá, o que eu aconselho? Primeiro, se eu tenho um background de estudo e tenho um background de trabalho, eu aconselho você continuar na tua área. Porque o italiano, ele vai contratar você pelas competências que você tem. Se você vai mudar de área, você não vai ter competência naquela área. Vou citar um exemplo simples, tá? Todo mundo fala, eu vou para a Itália, fosse qualquer coisa para sobreviver. Qualquer coisa, você não é competente em qualquer coisa. Sabe qual foi o meu primeiro trabalho aqui na Itália? Meu primeiro trabalho aqui foi como garçonete. Eu trabalhei 6 meses antes de começar a universidade aqui. Eu era horrível. Horrível. Gente, eu me sentia frustrada. Eu saía do trabalho chorando todos os dias. Ai, meu Deus. Porque eu pensava, se eu não sou competente para entregar um cafezinho, né, gente? Se a gente vai ser competente para quê nessa vida? Mas é diferente, gente. É diferente. Né? Porque aqui a gente não tem um café. É o café macchiato, é o café... expresso. É o café expresso, o café americano. O café correto. Americano. Então, assim, você precisa estudar. Tudo que for fazer, você precisa estudar. Então, eu quero trabalhar numa cafeteria. Você acha que você está pronto? Não tá. Deixa eu dizer para você que você não está pronto. Você precisa ter uma habilidade de comunicação com os clientes, inclusive uma comunicação formal. Você precisa conhecer os tipos de café. Os italianos, eles são bem exigentes. Então, por que não já trabalhar na área? Todo mundo que eu preparo, inclusive já vi vários clientes aqui, alunos, todo mundo que eu preparo já trabalha na área. Olha que sensacional. Você se prepara no Brasil e já chega pronto. O pessoal tá preocupado aqui em ter que trabalhar em restaurante. Né? Então, assim, Marcela, mas o meu sonho é trabalhar com gastronomia, tá tudo certo, mas é o teu objetivo. O meu objetivo e a minha visão de trabalho é estratégica. Não é o próximo trabalho. E também assim, ó, porque muitas vezes a gente fala, o primeiro trabalho na Itália é para conseguir sobreviver. Gente, mas porque você já não trabalha da tua área? Por que você não se prepara já do Brasil para você chegar aqui pronto? Porque antes de você chegar aqui, você já não começa a procurar trabalho. É isso que eu aconselho. Tipo, antes de você chegar aqui na Itália, nos meses que... Então, você já começa, porque tem muita gente que está já chegando com um trabalho. Então, você já começa a fazer o processo de seleção. Mas precisa de preparação. Sim. Então, você que me envia a pergunta, Marcela, eu quero trabalhar como médico, mas não falo italiano.
eu quero chegar e ver o que dá. Não vai ver, nem vou querer ser com o meu cliente, porque a gente precisa se preparar. E se preparar, a gente precisa entender. Primeiro, definição do objetivo profissional. O que você quer fazer? Não sei. Fale comigo que a gente dá um jeito. Se você não sabe o que você quer fazer da vida, se você não se identifica mais com a tua área de estudo, a tua área de graduação, não tem problema. Eu já tive aluna que saiu, que trabalhou 20 anos como dentista, depois foi trabalhar com advocacia aqui na Itália. Mas isso precisa de planejamento. Você consegue trabalhar na sua área aqui na Itália? Sim. Você consegue trabalhar qualificado aqui na Itália? Sim. Mas você precisa se preparar. Como tudo na vida. E ainda consegue, então, que uma dica agora que a Marcela deu é sair do Brasil já empregado. Já selecionado ou então preparado para chegar, né, Marcela? Exato. Deixa eu abrir uma parêntese, como eu sempre falo. Marcela, eu consigo chegar na Itália com trabalho, né? Essa é a exceção e não a regra. Tá? Eu tive vários clientes em várias áreas que já chegaram no trabalho, como eu acabei de falar. Sim. Ele assinou o contrato ontem e chegou com trabalho. Sim. Inclusive, eu fiz várias lives com vários deles. Mas eu sempre trabalho com a prevenção. Então, qual é a minha ideia? Primeiro você faz todos os passos que eu ensino, você se prepara e depois você começa a procurar trabalho. Quando você está procurando trabalho do Brasil, leva mais tempo. Quando você está procurando aqui na Itália, menos. E tudo vai depender na área. Então, o meu trabalho ele é muito personalizado. Então, você precisa estudar. Então, só falando aquilo que eu falei antes, a gente tem que colocar o nosso background de estudo e trabalho, sim. Porque ele é considerado aqui na Itália. Tá? Pessoal, eu tô vendo que vocês estão fazendo perguntas. Eu vou começar. Façam as perguntas aqui onde tem um ponto de interrogação, porque elas vão subindo e a gente vai perder. E também uma outra coisa, se eu não conseguir responder você aqui na live, primeiro já me segue, que agora eu aprendi que a gente tem que pedir like e tem que seguir. Então, segue a gente, mas assim, já me segue e depois me escreve. Eu tenho um time preparado para responder as suas perguntas. Então, de repente, já tem um material que eu já escrevi, já tem um artigo, já tem um vídeo, então a gente já vai preparando você. Ótimo. Porque tem várias aqui, vou até começar a falar, Marcelo, ó. Vamos lá na caixinha. Já temos aqui várias. Eu preferia diga. começar com o script que a gente tem, e daí no final a gente dedica 10 minutos pra gente manter o nosso tema da live. Tranquilo, não, sem problema. Porque aqui, nossa, acho que a gente já tem umas 8 ali na caixinha. Exato. Eu imagino que seja bem específica, e daí a gente responde no final. Fica aí, gente, caso a gente responda no mesmo. final. Ó, então já pulamos, vamos lá pro script. Como que eu consigo saber se a experiência que eu tenho é suficiente para o mercado de trabalho? Ok, isso vai depender do cargo. Então vamos lá. Marcela, o meu background de experiência é válido na Itália? Sim, mas você tem que, por exemplo, se eu estou querendo trabalhar como sênior aqui na Itália, eu tenho 2, 3 anos de experiência, não casa. Né? Então, eu preciso que tudo seja muito coerente. Inclusive ao contrário, tá? Porque o problema do brasileiro, como eu falei, não é pouca experiência, é muita. Sim. Então, o que o brasileiro normal faz? Eu tô chegando na Itália, quer chegar humilde. Na Itália. Aí, o que ele faz? Ele tem 10, 15 anos de experiência e faz a candidatura para um perfil júnior, de 2, 3 anos de experiência. Acabou de se formar. Aí, o que acontece? O italiano não chama para entrevista. Aí, essa pessoa pensa, não me chamaram porque eu sou brasileiro. Não, querido, porque você não leu o anúncio. Então, muitas dessas pessoas que falam, eu não me encontro vaga, envio, eles não me querem para nada nem de graça, porque eles não querem de graça mesmo. Eu tinha arquiteta, ela tinha um estúdio de arquitetura no Brasil, ela fez o meu curso. Ela chegou aqui com um bicho de estudante, fez o meu curso, o discurso dela foi esse. Nem de graça me querem, mas porque de graça não tem valor. O conceito é diferente. Você pisou na Itália, você tem que mudar a chavinha. A chavinha. Nem de graça. Nem de graça.
Então, o que que acontece? Tipo, eu orientei ela e ela fez um currículo, né? De acordo com o perfil dela, ela começou a procurar e encontrou contrato indeterminado. Era isso que ela estava com visto de estudo, ela tinha que ser contrato indeterminado para ficar aqui. Caramba! Ela não tinha cidadania. Porque de graça eles não querem. Então a gente tem que procurar a vaga, ela precisa ser coerente com o nosso perfil. E sabe quantas pessoas erram nisso? Sabe quantas pessoas não sabem ler o anúncio? Por isso que eu ensino a ler anúncio, porque esse é um dos erros mais frequentes. Olha só. Tá vendo, pessoal? Tem que prestar atenção, tem que... É isso que você falou, para tudo tem uma preparação, tem um caminho que tem que ser feito daquela forma. Senão, não acha, não encontra, não chama, não responde. E uma outra coisa, se não tá dando certo a forma que você procura trabalho, não culpe a Itália. E veja como você está procurando trabalho. Porque o fato, não me contrataram porque eu sou brasileiro, é mentira. Olha Tem brasileiros só. trabalhando aqui como dentista, como médico, como engenheiro, como enfermeiro, como fisioterapeuta, como psicólogo. Inclusive, Olha. a psicóloga que eu entrevistei, ela falou, Marcela, eles amam que eu sou brasileira. Porque o que que acontece? Os italianos, que é uma coisa engraçada, por mais que você, tipo, por mais que eu sempre trabalhei e vivi na região metropolitana, né, de Milano, a gente tem Milano e depois tem uma cidadezinha pequena. Aquelas cidades pequenas, que são pequenas mesmo, tá? São consideradas como se fossem bairros. Aquela cidade pequenininha, geralmente, os italianos que nascem ali, eles ficam ali. Então, ele depois compra a casa da avó. Então, assim, ele fica ali. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma psicóloga ali do bairro que cresceu com todo mundo, eles se sentem, poxa, mas ela sabe, ela conhece, etc. Então, um estrangeiro é um anonimato. Então, tipo, é uma forma de que ninguém vai saber. Então, eles sentem mais confiança. Então, vamos parar com essa síndrome de cachorro vira-lata, gente? Né? Vamos, se você não sabe o que é isso, tem muitos o pessoal de antropologia, psicologia no Brasil que estudou essa síndrome. E a gente achar o último da fila do pão. Você não é o último da fila do pão. Você é o brasileiro da fila do pão. E aqui não é motivação não, tá? Se você for lá no meu YouTube da vida, você vai fazer uma maratona de todos os vídeos de todo mundo que eu já acompanhei que estão trabalhando na área. Eu só falei algumas profissões. Então, a culpa não é da Itália, mas de como você está se preparando para o mercado. Porque um batom vermelho pode tirar você do processo de seleção. E você pode dizer, não, mas que é isso? Você vai reclamar até amanhã. Mas bota um batom nude, vão conseguir esse trabalho? Né? Porque para você ter uma ideia, são essas pequenas coisas. E são mesmo. Não adianta, e dependendo ainda, eu acho que da área específica que a pessoa está se candidatando, tudo isso, esse detalhe de um batom, de um brinco, às vezes pode pesar. Ali você fala, não sei, uma roupa, dependendo do tipo. Sem dúvida, como sem você dúvida. Você entra numa entrevista no Zoom, chega e dá tchau, do meio que você entrou, eles fecham. Você já, é um tchau de saída, já não vai ser um tchau de entrada. Porque você precisa ser formal. Né? Então, se a pessoa faz uma pergunta e você conta a história do Brasil, não, ele quer saber sim ou não, ele quer saber aquilo. Então, assim, eu faço toda essa preparação. Desde da linguagem, né? De tudo, gente, porque os detalhes. Aquilo que eu sempre falo. Faz o básico, bem feito, e continua fazendo, porque o resultado vai vir. Ponto. Vai vir. Não existe eu não vou conseguir trabalhar. Não existe. Que foi isso que fez eu virar a chave. Que eu comecei a me perguntar, não é possível que não tenha uma empresa na Itália que não queira me contratar. Só precisa de uma oportunidade. Você não precisa de 10. Precisa de uma. Não é possível que não tenha uma empresa que não queira contratar você. Eu tenho histórias incríveis. Eu acabei de me lembrar de... que eu vou chamar todo mundo pra live. Porque a gente já tem lives daqui que são só os recentes. Que eu ainda não fiz live. Ela passou 10 anos fora da área dela. Que era a área de engenharia.
muitos anos fora do mercado de trabalho italiano, mercado de trabalho no geral, porque ela teve 2 filhos, e ela agora conseguiu entrar na área dela, que é engenharia civil, que ela trabalhou 10 anos atrás e tinha ficado uns 3 fora da área do mercado de trabalho. Então, gente, qual é a sua desculpa? Me diz. Me diz qual é a sua. Caramba! Que queira, né? É isso. Mas é mágica? Não, a gente não tem mágica. A gente precisa entender. Tem muito esforço dela. Ela aprendeu italiano. Ela reconheceu, né, a profissão dela aqui. Ela se preparou. A gente fez um currículo ó, que a pessoa ali ficava emocionada, né? Isso. Aí você só precisa de uma oportunidade, que é isso que eu também ensino. Não é o primeiro sim que você recebe que você vai aceitar. Eita, você diz assim. Eu nem sabia que eu ia conseguir emprego, ainda tem que dizer não. Mas é claro. Isso que eu falo. Fala, não, peraí, tô desesperada já aqui, não sei quanto tempo você trabalhar. Não, como é que eu vou falar não? Esse é o problema. Quando a gente entra na modalidade de desespero. E é isso, por isso que eu quero que todo mundo se prepare do Brasil. Porque quando a gente chega aqui na Itália, que começa a chegar a luz para pagar em euro, aí você não tem mais critério. Você chega na entrevista de emprego todo desesperado. Não, gente, é preciso, a gente precisa selecionar. Aquilo que eu sempre digo é, entra no mercado de trabalho italiano o quanto antes, depois você muda de trabalho. Ok, mas já entra na área, dá uma selecionada. Isso mesmo. O pessoal tá elogiando. Porque a gente não vai sair do Brasil para estar numa situação pior. Fica no Brasil. Porque não é esse o objetivo, né? E Acredito coisa, eu, né? Deixa eu falar uma coisa assim. Ó, você brasileiro que tá me escutando agora. Vamos parar com essa história de gostar de perrengue. Pelo amor de Deus. Porque quando eu pego esses vídeos TikTok da vida, parece que o pessoal, assim, qual é a desgraça de hoje pra eu contar? E dá audiência. Oh, meu Deus. Quando desgraça e perrengue dá audiência. Né? Uma coisa é uma fatalidade, que um fato que aconteceu, um acidente de percurso, ok, mas vamos se preparar. Se você chega aqui na Itália sem uma cidadania, sem um visto, sem falar italiano, sem nenhuma preparação, você vai reclamar da Itália? Uhum. Então, assim, primeira coisa, vamos parar com essa síndrome, né, de, como eu falei, de cachorro vira-lata, vamos parar com essa coisa de gostar de perrengue, vamos gostar de coisa boa. Vamos conquistar, como é aquilo que eu sempre falo, lugar de brasileiro é onde ele quiser. Como eu já falei, tem brasileiros em todos os lugares aqui fazendo um monte de sucesso. E que, inclusive, eu vi uma brasileira, que talvez vocês conheçam, que é o famoso ator, que é Simone. E ele disse assim, meu anjo, tirando foto com uma brasileira que ela faz massagem, ela é brasileiro brilhando aqui, Tá vendo? ela atendendo, tipo, o pessoal aqui de elite, os famosos aqui. Gente, você que é brasileiro que tá me ouvindo, você estudou? Você tem um percurso de estudo? Tem um percurso de trabalho? Por que o italiano não vai querer contratar você? Uhum. Talvez porque você não saiba comunicar, mas a gente tá aqui para resolver isso. Então, vamos parar com essa coisa de desespero, vamos ver o que dá. A gente não vê o que dá, a gente se prepara e faz acontecer. Como eu sempre falo, a gente entra, a gente joga pra ganhar. Ótimo. Ó, ai, Marcela, a gente tinha pulado uma, ó, que a gente comentou um pouquinho lá no início, que são muitos casos de pessoas que reconhecem a cidadania, vêm para a Itália com o marido, com a esposa ou com o companheiro, e ele só tem o permesso, certo? Ou seja, não é o italiano, né? Não é o cidadão europeu. Eu posso dizer que existem oportunidades para esses brasileiros sem cidadania na Itália? Deixa eu dizer uma coisa para você hoje, gente. Eu não tenho cidadania. Olha só. Aparentemente eu tô trabalhando. Vamos lá. Marcela, eu tenho direito à cidadania. Faz. Que daí você não tem que ir pra costura, como eu fui por 6 anos. Exatamente. Aquele lugar é terrível. Xinga, mas assim, ó, aquilo que eu sempre falo é, a gente não fala mal da Itália. Você escolheu vir pra Itália, você vai abraçar a cultura, entender a cultura e não vai deixar de ser brasileiro. Porque eu continuo com a minha personalidade. Chego dando bom dia pra todo mundo. Só nem tente. Chego na academia, dou bom dia. Eu vou com a camisa do Brasil.
super orgulhosa. Falo português de vez em quando com o pessoal abre os olhos, né? Eu sou orgulhosa de ser brasileira, por todos os motivos que a gente vê aqui, porque a gente não desiste, a gente faz acontecer, né? Então eu sou super orgulhosa de todo o percurso que eu fiz aqui. E por ter contribuído muito com a Itália. Sim, eu estou contribuindo com a Itália. Sabe por quê? Porque a Itália está precisando de profissionais qualificados. Eu estou preparando esses profissionais qualificados para fazer a Itália crescer. Enfim. Então, o que acontece? A gente tem que ser orgulhoso. Ah, me lembrei. Então, a gente tem que ser orgulhoso com o background que a gente está trazendo e a gente precisa entender a cultura. O italiano, ele seleciona por competência e não por nacionalidade. Eu sou a prova viva. Você está olhando para mim, eu sou a prova viva. E eu trabalhei com grandes empresas multinacionais aqui na Itália. Eu nunca escutei uma gracinha, eu nunca fui criticada, nunca fui discriminada no ambiente de trabalho. Pelo contrário, eu sempre fui recebida com um sorriso, com muito respeito. As pessoas sempre valorizam. E tem uma coisa, aquilo que eu sempre falo. Lembra que a Itália ela é muito tradicional, então os italianos eles são fechados. E você leva um pouquinho de tempo para conquistar a confiança dele. Mas quando você conquista, eles não largam. Até hoje, eles continuam, Marcela, mas vem fazer. Menino, tenho tempo? Não, não tenho. E eles querem que a gente faça tudo. Tudo. Eles falam, a Marcela, ela é competente, então a gente vamos dar coisa pra ela. Então, eles já me ofereceram fazer curso de tudo. Curso de italiano, eu falei, não, falar italiano é diferente de ensinar italiano. Né? Por quê? Porque quando você ganha uma confiança de italiano, que ele sabe que você vai lá e faz acontecer, que você é responsável, você conquista ele. Vocês têm ele pra vida. E uma outra dica que eu vou dar pra vocês. Porque muitas vezes você pensa, eu quero trabalhar numa multinacional na Itália. Primeira coisa, o mercado de trabalho italiano ele é composto por empresas familiares, a grande parte deles. Então, essas empresas familiares, você já tem um relacionamento, desculpa o termo, mais íntimo, que não é o íntimo do Brasil, tá? Porque a gente sempre tem essa distância. Mas quando você conquista o coração deles, quando eles veem que você veste a camisa, que você faz acontecer, todo mundo se promove. Todo mundo cresce. Eles não vão querer deixar você sair nunca. Nunca. Mas é verdade, gente. Então, é muito importante a gente se preparar para o mercado de trabalho italiano, independentemente que você tenha a cidadania italiana ou não. Marcela, qual é mais importante? A cidadania italiana ou falar italiano? Falar italiano. O falar italiano, ele vai influenciar muito mais no processo de seleção. Ah, mas significa dizer que eu não tenho que fazer assim? Absolutamente não. Acabei de dizer para você que a gente não quer perrengue. Então, se você tem o direito da cidadania, por favor, resolva isso. Por favor, estamos aqui, tá? Se tiver alguma dúvida, estamos aqui, é só mandar no direct. Mas é verdade, gente, que a gente não quer perrengue. Então, se você tem o direito, exerça aí. Para que você vai ficar procurando outras formas? Já você que não tem, como eu, daí a gente encontra outras soluções. Né? Daí, assim, a gente vou te dar um apoio, porque não é legal para costura. Não é, né? Não é simpático. Hoje eu tenho a carta de sojourno, é como se fosse um green card, aquele dos Estados Unidos, né? Então, da última vez que eu fui assim com pilha de documento. Aí ele disse, eu quero isso. Eu quero que... Assim, até cartão de vacinação, tinha tudo. Porque, assim, dessa vez... Eu pego essa carta. Eu vou sair daqui, eu vou quero pra vocês de novo. Porque, assim, enfim, a burocracia italiana... Isso para dizer que aquilo que vai facilitar não é ter escrito sou cidadã italiana, até porque você vai chegar com um sotaquezão, exato, né? E tá tudo certo, é o sotaque, a gente tem o sotaque mesmo, sou muito orgulhosa com o meu sotaque, eles acham mó fofinho. Que fofinha, fofinha mesmo, eu tenho sotaque. E o sotaque a gente tem que ser orgulhosa dele, porque se eu tenho sotaque, significa dizer que pelo menos eu falo uma língua a mais que você. Então vamos parar com essa baixa autoestima, né, gente? Isso é verdade. Porque senão você vai chegar assim, ó, na entrevista de emprego. Chega assim. Você é o melhor premiado. Você é o melhor
premiado. Olhe para tudo que você fez na vida. Lembre de tudo aquilo que você fez. Do grau de responsabilidade, daquilo que você faz acontecer. A empresa que contratar você é sortuda. Por que é só você que é sortudo? Não entendi. Por que a gente vai com aquela coisa de... né, parece que está pedindo um favor. Você não está pedindo um favor. Eu ensino muito a gente usar a rede. A gente criar uma rede profissional aqui na Itália. E eu fui para a universidade aqui e o meu professor... na universidade, ele me apresentou para uma multinacional. E eu agradeci para ele. E olha o que ele me falou. Ele falou, por que você está me agradecendo? E eu que estou fazendo uma bela figura. Ele falou assim, eu que sou sortudo, eu não sei como traduzir bela figura, mas assim, vamos aprender italiano, gente. Né? Então assim, ele falou... Vamos tentar resumir. Ele falou assim, você não tem que me agradecer, porque eu tô fazendo uma boa coisa pra mim. Eu tô melhorando a minha imagem com essa multinacional, apresentando pra eles uma profissional como você. Aí eu aqui, tem razão. Dá licença? Vocês estão entendendo? Então, as empresas, elas querem um ótimo profissional. Então, isso é muito importante, tá, gente? A gente precisa mudar essa mentalidade. Você pode sim trabalhar aqui na área. Tá vendo? Marcelo, ó, temos aí uns 10, 12 minutos e acho que tem umas 10 perguntas. Vamos para as perguntas. Na caixinha. Então, gente, aqui é um pontinho de interrogação e eu já vou avisando. Se a pergunta ela for muito específica, eu vou responder aquilo que dá e vocês depois me vão ali na caixinha de perguntas. Vão lá no meu direct. Vamos lá. Meu Deus do céu. Vamos lá para as primeiras. Eu gostaria de saber se carta de recomendação serve como comprovação da experiência. Carta de recomendação serve como... Ai, que agora subiu todas. Se você clicar nela, ela aparece para mim. Pronto. Isso. Gostaria de saber se carta de recomendação serve como comprovação da experiência. Isso é lindo, porque essa é a maior dúvida dos brasileiros. Eles se perguntam, como que eu vou fazer para comprovar as minhas experiências no Brasil? Escrevendo no meu currículo. Tá vendo? Tempo. Por quê? Os italianos, eles não vão pedir uma carteira de trabalho que eles nem sabem que existe, tá? Os italianos, eles acreditam naquilo que vocês escrevem no currículo. Vou dizer uma coisa absurda para você agora, tá? Eu tenho mestrado em psicologia. Eu tenho mestrado em psicologia das organizações e do marketing aqui na Itália. E eu me formei com o máximo de votos e com louvores. Então, aqui é 110 su 110 e louvores. Então, assim, o máximo que eu poderia ter, eu recebi. Eu já trabalhei com empresas como a Randstad, Eni. Você acha que alguém pediu o meu diploma? É triste, porque eu queria mostrar. Porque eu me esforcei tanto. Eu me esforcei tanto para chegar até lá, mas ninguém nunca pediu. Eu poderia ser formada em qualquer outra coisa, nem ser formada. Porque os italianos, eles acreditam muito no currículo. Por isso que o currículo precisa ser bem escrito e depois a gente tem que saber explicar. Então, não é necessário uma carta de recomendação. Aquilo que você pode fazer é, no teu LinkedIn, tem a parte de recomendação, você pode pedir para a pessoa escrever ali em inglês. Tá? Então, essa não é uma coisa que é comum. Usual, né? É, usual. Eles acreditam naquilo que a gente fala. Então, por isso que a nossa comunicação, ela é muito importante. Show! Ó, da Kênida, sou gerontóloga e posso validar o diploma. Tenho 2 pós-graduações em dermatologia, em feridas e oncologia. Ok, 2 segundos que eu preciso fazer uma verificação, que eu tô com os termos tudo italiano na cabeça. Vamos ver. Então, o que acontece? Eu teria que verificar primeiro se a sua profissão, que possivelmente, pelo que eu tô vendo, se a sua profissão ela é reconhecida ou não.
tá? Se a sua profissão é reconhecida, que ela dentro da área da saúde, possivelmente ela é. Então, o que que você precisa fazer? Você precisa reconhecer a tua profissão para depois trabalhar aqui, Uhum. tá? Seria validar o diploma, né? Que a gente falava. Porque Bem aí informalmente. não é bem Informal. validar. Porque os brasileiros, eles usam validar, por isso que eu usei outro termo. Porque são duas Hum, coisas diferentes. Eu preciso entender para que eu estou fazendo. Porque eu posso fazer um reconhecimento de título de estudo, daí eu vou para a universidade. Não aconselho. A gente só faz um reconhecimento de título de estudo se eu quero estudar na Itália. Se eu quero trabalhar na Itália, eu tenho que fazer o reconhecimento profissional. E esse hum, reconhecimento profissional, possivelmente no teu caso, eu vou fazer no Ministério da Saúde. Se você e isso a gente tem que estudar a profissão para te falar o passo a passo. Caso você queira uma assessoria nisso, nos escreva no direct, tá? tá vendo? Próxima. Vamos lá. Tararara. Nossa. Gostaria de saber se carta de... Ah, não, essa já foi. Tava, acho que repetido, tava lá embaixo. É porque Cadê? ela desce quando a Próxima. gente responde. Cadê na opinião? Facilita. Essa daqui a gente já respondeu durante a live. Essa. Sou pedagoga com especialidade em educação infantil, como também sou técnica em enfermagem. E a pergunta? Então, ela parou aí. Rose! A Rose. A Rose Neide, a pergunta, o que você quer que eu responda? Então, eu poderia falar mil coisas para você, mas vamos lá. Porque eu não sei como é que eu vou responder. Ó, Rose, você tá aí? ela tem outra Tá. pergunta depois, no meio. Como é o mercado de trabalho na Itália para professor e técnica em enfermagem? Aí eu Agora vou sim. tirar isso. Melhor falar o background, então tá bom. Então vamos lá. Primeiro, que quando a gente tá falando de profissões técnicas, vamos lá. É mais fácil fazer um reconhecimento profissional de quem é graduado do que de profissões técnicas, tá? E aqui a gente não tem técnico de enfermagem. A gente tem enfermeiro, tá? Essa já é a informação que eu dou para você. A gente teria que verificar e ver o que dá para fazer, no sentido que, no teu caso, eu acho que você teria que fazer um outro curso, tá? Ou Olha. curso de OSS ou curso de enfermagem. E tá todo mundo aqui, desespero geral da nação. O técnico de enfermagem, gente, é a única profissão que eu encontrei até hoje que é um pouco complicada, tá? Um pouco complicada porque a gente não tem técnico de enfermagem na Itália, Olha. né? Geralmente o enfermeiro ele vai fazer a profissão do técnico e ele vai fazer a profissão do enfermeiro aqui nos hospitais, tá? Então, tem cursos de um ano que você pode trabalhar como se fosse assistente, que é o OS que a gente chama, tá? Então, naquele caso, teria essa possibilidade. Deixa eu ver o que mais que eu posso te dizer. Seria isso, tá? E, de qualquer forma, a gente pode fazer uma análise, eu posso te orientar um pouco mais. Me escreve no direct. Show. Próxima. Tararana. Aqui. Sou policial e atuo em políticas públicas em segurança. Em que eu poderia trabalhar na Itália? Da Flávia. Eu estou pensando, atuo em políticas públicas. Então, o que a gente precisa fazer, Flávia? Eu preciso entender o que você estudou, porque você falou o cargo que você está atuando agora, mas eu preciso saber o teu background de estudo. Eu preciso ver as tuas experiências de trabalho, quantos anos, etc., para a gente poder entender o que você pode estar fazendo aqui. Então, esse precisa ser um trabalho um pouco mais personalizado. Tá? Então, principalmente porque você está falando de policial, a gente está falando de concurso público, então a gente tem que verificar, inclusive faço toda essa pesquisa de mercado, tá? A gente tem que verificar quais são os requisitos que eles estão pedindo aqui, e daí eu também vou dar uma outra informação. Geralmente, quando a gente está falando de concurso público, eu não vou dar essa informação porque não é em todas as áreas, então eu não quero gerar pânico. Ah, é? Não, eu vou dizer, senão o pessoal vai ficar todo mundo curioso. Porque dependendo da área, para você trabalhar dentro da área pública, você precisa ser cidadão italiano. Depende da área.
Por exemplo, médicos você não precisa se você faz concurso público. Mas isso tudo tem que ser verificado, tá? Ok. Ó, do Mauro Júnior, existe algum site que a pessoa ela possa anunciar suas qualificações e a sua formação profissional? LinkedIn, né? Para fazer isso é LinkedIn. O LinkedIn? Ele não tá falando de procurar emprego, ele tá falando, eu quero dizer que eu existo. Então, nesse caso, é LinkedIn. Ó, meu Deus, vamos ver aqui quanto tempo em média de... quanto tempo, a Flora, quanto tempo em média de preparo? É possível realizar o preparo durante o período de cidadania administrativa? Antes. Flora. Quanto tempo mais ou menos assim, Marcela? Gente, sei lá, pessoal. vou dizer, para se preparar para o mercado de trabalho italiano, é antes. Vocês viram que muitas coisas aqui eu falei, depende, eu Sim. preciso analisar, preciso ver. Porque não existe informação geral. A gente precisa entender. Por exemplo, eu tive vários engenheiros civil, por exemplo. Cada um deles fez uma coisa diferente. Então, não é a tua graduação que vai determinar o que você vai fazer aqui. Cada um deles está atuando em áreas completamente diferentes. Né? Então, isso para dizer que tudo vai personalizado. Marcela, quanto tempo que eu preciso para me preparar para o mercado de trabalho italiano? Eu aconselho 1 ano. Não menos de 6 meses. 1 ano. Por quê? A gente começa analisando as suas competências, entendendo se você precisa fazer um reconhecimento ou não. Né? Porque tem profissões que são reconhecidas como a área de psicologia, sou psicóloga. Que é uma profissão reconhecida. Se eu quero trabalhar como psicóloga clínica, tô amando. Esse coração, vocês estão coraçãozinho, foguinho, tô amando. Se eu quero trabalhar na área de psicologia clínica, eu preciso fazer o reconhecimento profissional. Se eu quero trabalhar com psicologia do trabalho, na área de recursos humanos, eu não preciso. Então, não é a graduação, se é reconhecida, que vai determinar que eu tenho que fazer tenho que fazer o reconhecimento ou não. Mas é a minha atuação como profissional. Então, tem engenheiros civis que são alunos meus, que fizeram reconhecimento e tem aqueles que não. Olha só, dica top essa. Aqui é live de milhões, viu, gente? Eu não estou em lugar nenhum. Vocês não encontram em lugar nenhum. Pode pulsar. Que eu estou dando agora. Isso para dizer para vocês que precisa de uma preparação. Você que quer viver aqui na Itália, que não quer viver o perrengue que eu falei, você precisa se preparar. Exatamente. Se informar. E não dá para fazer isso assim. Quem liga para mim desesperado, já aconteceu. Marcela, eu tô chegando na próxima semana. Não compra passagem. Ai, Jesus. Não, por quê? Gente, vamos lá. Básico. Aqui na Itália você paga em euro. Então, se você chega aqui na Itália para se preparar aqui na Itália, você, cada semana, cada mês, você tem um custo em euro. E a gente está transformando reais em euro. Por que você não faz isso com constância no Brasil? Você já chega aqui pronto. De uma outra forma, né? Totalmente diferente, né, Marcela? Nossa. Até a gente aconselha o pessoal, quando faz o processo judicial, que é esse da cidadania esperando no Brasil, que faz com um grupo de família, você tem um tempo para se preparar, né, pessoal? A Marcela tá aí para preparar vocês durante todo esse tempo, ver certinho o que vocês querem. É mudar de profissão? Não. É seguir na mesma área? Não. O que tem que fazer? Porque é diferente quando você chega dessa forma na Itália. Gente. Em qualquer outro país, que você está fazendo uma grande mudança na sua vida. Então, assim, o mais preparado possível, melhor. Exato. Gente, a gente começou a ter um pouco de atraso. Porque agora deu 1 hora, assim, no meu relógio, mas foi aquela coisa, né? Vai, não vai, conecta, não conecta. Exato. Então, o que acontece? Se eu não respondi vocês, vou deixar as minhas assistentes loucas, vão lá, façam as perguntas. Tenha um pouco de paciência, porque a gente recebe um volume de perguntas grandes, mas a gente responde todo mundo. Esse é o compromisso que eu tenho com vocês. Exatamente. A Flora, já te chamei direto. Chama, espera um pouquinho e a gente vai estar respondendo e vai estar encaminhando vocês. Show. Mas aqui eu tentei, né, no tempo que a gente tinha, dar o maior número de informações para vocês e que vocês também possam entender as variáveis. Então, uma outra coisa, essa é séria, antes de você voltar para o trabalho aí no Brasil. Escute informações somente de 2 tipos de pessoas.
Primeiro, alguém que trabalha na área de recursos humanos aqui na Itália. Ah, mas o meu marido falou isso. Agradeça, se amor. Obrigada pela informação. Mas ele não trabalha. Ah, mas é italiano, não interessa. Se não trabalha no setor de recursos humanos, não faz seleção e recrutamento aqui, tem uma formação aqui, que entendeu o background, entra no ouvido, agradece, né? Pra gente ser um pouquinho educado, agradece e segue, tá? Outra coisa, quem já chegou lá, tá? Então, assim, quem tem resultado. Eu nunca vou chegar aqui no meu Instagram, e se um dia eu chegar aqui no meu Instagram, você entra no vídeo, não. Eu nunca vou chegar aqui no Instagram ensinando vocês como cozinhar. Eu sou horrível, tá? Então, gente, eu não tenho resultado nenhum. Consigo queimar pão. Não tenho vergonha de dizer. Mas isso eu não vou chegar aqui ensinando como é que se cozinha. Não vou. Até porque se um dia eu vir, não segue. Mas eu tenho resultado. Isso para dizer para vocês que a gente escuta um monte de coisa, entra, agradece, filtra e vai. Cada um tem um percurso, cada um fez escolhas, né? Então, o processo de preparação, resumidamente, é entre 1 ano e 6 meses. Esse é aquilo que eu aconselho, antes de vir aqui para a Itália, tá? Então, se você vai chegar nos próximos meses, você já está atrasado. Me inscreva agora, faça como a Flora. Escreva agora para a gente fazer isso. E última coisa, daqui a 10 dias, 15 dias, eu vou ter a jornada ao trabalho na Itália. Olá. Vão ser 3 noites, que eu vou começar de madrugada aqui para estar com você. Mas vão ser 3 noites onde eu vou explicar o contexto italiano e vou dar ferramentas para você encontrar trabalho na Itália. Eu vou tirar as suas dúvidas, vou dizer como que você vai se preparar. Então, vai lá no link da minha bio, faz a inscrição. Não achou, não conseguiu, vai lá no direct, que a gente até faz a inscrição. Resolve. Tô brincando, faz não. Faz não. Se você quer encontrar trabalho na Itália, você tem que ser competente para fazer uma inscrição. Mas a gente pode te enviar o link. Ótimo. Que ótimo, gente. Marcela, muito, muito obrigada. Sensacional, dicas valiosas, assunto que tem perguntas assim, que não se acabam, né? Não terminam nunca. A gente mesmo, no nosso script, faltaram várias, muitas perguntas ficaram aqui na caixinha. Mas, pessoal, como a Marcela falou, ela vai estar respondendo. O que não for para ela, e a gente também pode repassar para ela, ou a nossa equipe também vai ajudá-la a responder, tá? E muito obrigada, pessoal, que ficou na live. Foi um sucesso. Vai ficar gravada, tanto no meu Instagram, como no da Marcela, e também no nosso YouTube. Acho que a Marcela também depois deve colocar também. E, ó, como a Marcela disse, ela vai ter essa jornada e nós, daqui 15 dias, voltamos a falar de vários assuntos. Moradia, vai ter saúde, vai ter educação. Tudo isso englobando como que é a Itália em todos esses setores. Maravilhoso. Começamos hoje com o mercado de trabalho, né? Arrasando. Mas temos essas outras também nas próximas lives. Marcela, de novo, obrigada. Amei, eu também. Amei a vibração, amei o bate-papo. Ai, que bom. Né? Como você já falou, salva lá, me bota como collab. Yes. A gente também vai estar divulgando para todo mundo assistir, tá? Que bom, que bom. Um beijo grande. Gente, até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo.